A verdade não grita, mas ela incomoda. Ela não precisa de força, porque ela tem autoridade. E é exatamente por isso que o mundo a odeia. Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos num tempo em que a mentira não é mais um erro. Ela virou virtude. Mentir é tolerância. Negar a verdade virou compaixão. E calar a consciência é considerado sabedoria. Mas o que acontece com a alma quando ela rejeita o que é verdadeiro? Quando ela escolhe se afundar na escuridão só para não ser confrontada pela luz? Acontece o que já está acontecendo. Perdemos o sentido da vida. Perdemos o sentido do amor. E já nem sabemos mais o que é o bem ou o que é o mal. A verdade foi crucificada, de novo, e nós somos os que gritaram: crucifica-o! Você se sente perdido? Vazio? Sem direção? Talvez a resposta seja simples, mas dolorosa. Você foi ensinado a rejeitar a verdade, a odiá-la, a tratá-la como violência, como intolerância. A verdade foi transformada num crime e a mentira numa bandeira. E o mundo te convenceu a carregar essa bandeira com orgulho. Mas a verdade continua viva, ferida, mas viva, negada, mas imutável. E ela não se curva, porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Cristo não é uma ideia, não é um conceito, não é uma religião entre tantas outras. Cristo é a verdade encarnada. E a verdade julga. Sim, julga. Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Não passa a mão no pecado. Quem ama, não mente para consolar. O mundo moderno criou um Jesus falso, um boneco sentimental, que sorri diante da impureza, que aplaude o erro e que nunca diz: vai e não peques mais. Mas esse Jesus não salva. Esse Jesus não existe. Esse Jesus é um ídolo. E se você acredita nesse ídolo, você está perdido. A verdade de Cristo dói, mas cura. Ela confronta, mas liberta. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade, você precisa primeiro odiar a mentira que habita em você. Precisa quebrar os ídolos, rasgar os véus da ilusão e permitir que a luz te queime antes que a escuridão te devore. Você percebe? O mundo não odeia mentira, ele a cultua. O que o mundo odeia é a verdade, porque a verdade mostra o pecado. E o pecado hoje é protegido, é celebrado, é institucionalizado. Falar a verdade virou crime. Viver a verdade virou afronta. E você vai continuar fingindo que não vê? Meus irmãos, a apostasia silenciosa já aconteceu. A maioria vive como se Deus não existisse, como se não houvesse juízo, como se a salvação fosse garantida, mesmo sem arrependimento. Mas isso é mentira, e a mentira vem do pai da mentira. O demônio não precisa mais rugir. Hoje ele sussurra com doçura, e muitos dormem embalados por sua voz. Mas Deus não muda. A verdade não evolui. O evangelho não se adapta. Se sua fé se molda ao mundo, ela já morreu. Cristo não veio para ser aceito, veio para ser seguido. E quem o segue carrega uma cruz.
O mundo odeia a cruz, porque ela é o espelho da consciência. Ela revela o quanto somos fracos, o quanto somos orgulhosos, o quanto amamos o pecado mais do que a salvação. Por isso querem destruí-la, apagá-la, substituí-la por slogans, por ideologias, por terapias sem alma. Mas nenhuma mentira te salvará. Nenhuma ideologia te fará viver para sempre. Nenhum guru te libertará do juízo eterno. Só há uma verdade, e essa verdade tem um rosto, tem chagas, tem sangue. Você foi enganado. Te ensinaram que a liberdade é fazer o que quiser, mas isso é escravidão disfarçada. A verdadeira liberdade é poder dizer não ao pecado. É poder amar sem estar preso à paixão. É viver com os olhos no céu. Mas isso só é possível se você se rende à verdade, se você se ajoelha diante da cruz. E não adianta fugir, não adianta relativizar, não adianta inventar desculpas espirituais. Cristo não perguntou: qual é sua verdade? Ele disse: eu sou a verdade. Ponto. Se você segue outra verdade, você está fora do caminho. Você percebe agora por que está perdido? Não é porque te falta inteligência, é porque te falta humildade. A verdade exige joelhos no chão, não argumentos. Ela exige conversão, não aplausos. Ela exige silêncio interior e não discursos vazios. Você pode até continuar vivendo como se nada disso fosse real, mas haverá um dia em que não haverá mais tempo, nem distrações, nem desculpas. Haverá apenas uma pergunta, ecoando na eternidade: o que você fez com a verdade que eu te revelei? A verdade não é uma ideia, é uma ferida que sangra quando olhamos para nossa vida e percebemos quantas vezes traímos Cristo, quantas vezes escolhemos o prazer ao invés da cruz, a mentira em vez da confissão, o orgulho no lugar da humildade. E ainda assim queremos paz. Mas que paz pode existir onde não há arrependimento? O mundo te prometeu felicidade, mas te deu vícios. Te prometeu liberdade, mas te acorrentou ao ego. Te prometeu amor, mas destruiu a tua alma. Porque o mundo é pai da ilusão, e a verdade é o caminho que você desprezou. Quantos santos choraram, porque viram o mundo rejeitar a salvação? Quantas almas se perdem, porque se recusam a ouvir o Cristo crucificado? Ele continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o mundo responde: prefiro o atalho, a opinião e o prazer. E você vai seguir a multidão ou vai enfrentar a verdade? A igreja nunca foi feita para agradar o mundo. Foi feita para resgatar o mundo. E por isso será odiada. Se o seu cristianismo é aplaudido pelo mundo, ele não é cristianismo, é teatro. Se sua fé não te custa nada, ela não vale nada. Cristo não morreu para que você tenha conforto. Ele morreu para que você tenha vida eterna. Mas vida eterna exige morte do ego, morte do pecado, morte das máscaras. Você está disposto ou vai continuar fugindo? Porque a verdade vai te encontrar, cedo ou tarde, no altar ou no leito de morte, no silêncio da oração ou no juízo final. Mas ela virá, e quando ela vier, não haverá mais relativismo, não haverá mais desculpas, não haverá mais tempo. O mundo te distrai, enquanto tua alma apodrece, te embriaga com entretenimento, enquanto o inferno se aproxima. Mas a verdade continua de pé, no alto da cruz, de braços abertos, ferida, mas incorruptível. Ela não te força,
mas te chama. Ela não te seduz, mas te espera. A decisão é sua, mas o destino é eterno. Você vai continuar mentindo para si mesmo. Vai continuar dizendo que está tudo bem? Vai continuar justificando o pecado com palavras bonitas, enquanto o abismo cresce dentro de você? Chega. É hora de rasgar o véu, de abandonar os ídolos, de calar as vozes do mundo e ouvir a única voz que salva. A voz que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A verdade te espera, mas não te espera para sempre. A cada dia perdido, o coração endurece e o inferno sorri. Mas se hoje você ouvir essa voz, não endureça o coração. Dobre os joelhos, chore se for preciso, confesse, mude, volte, porque Cristo é a verdade, ainda está aqui. Curta este vídeo como um gesto de coragem. Inscreva-se no canal e junte-se a nós. Aqui, nós pensamos com a igreja e dizemos a verdade, mesmo que o mundo odeie.